meus queridos, tudo certinho? Espero que sim. Eu sou a professora Tamires Gonçalves e na aula de hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre a separação de materiais. Vem comigo? Você lembra o que são misturas? As misturas acontecem quando eu junto substâncias diferentes. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas, aparentemente, elas são uniformes, apresentando apenas uma fase. Enquanto as misturas heterogêneas, elas costumam apresentar mais de uma fase. Ou seja, o termo homo significa igual. Misturas homogêneas, eu não consigo identificar mais de uma fase. Enquanto o termo hétero significa diferentes. Isso eu consigo identificar mais de uma fase, mais de uma substância. Compreendeu a diferença entre homogêneas e heterogêneas? Isso acontece que na maioria das vezes essas substâncias elas precisam ser separadas e aí onde entra o nosso assunto de hoje, são as técnicas de separação de misturas heterogêneas. É sobre esse assunto que iremos falar hoje, sobre essas técnicas de separação e sua utilidade no nosso cotidiano. Vamos falar sobre uma das técnicas mais simples, que é a catação. Certamente você está bem acostumado com ela. A catação consiste na separação de materiais sólidos de sólidos. Essa catação pode ser feita manualmente ou pode ser feita com um instrumento, uma pinça. Um exemplo disso é o feijão, quando selecionamos os feijões que devem ou não ir ao fogo, né? A mãe de vocês seleciona ou não esses feijões. Então, isso é uma técnica de separação, isso é uma técnica de catação. A filtração também é uma técnica bastante comum no nosso cotidiano. A filtração consiste na separação, né, de um material sólido ou um pouco maior do material líquido. A filtração ela consiste, como o próprio nome diz, no filtro, onde o sólido vai ficar preso a uma superfície, um instrumento poroso, que a gente chama de filtro, e o líquido vai passar. Um pouco menos comum no nosso cotidiano, mas ainda assim tem grande importância, é o tipo de separação magnética. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa separação magnética ela é feita por sólidos de ferro, que a gente chama de ferroelétricos. Então, o que acontece? Essa separação ela consiste na aproximação de ímãs que atraem o ferro e retiram ele da mistura. Esse ferro ele é atraído por um ímã e assim existe essa separação. Vou dar um exemplo. Pó de ferro, um pouco de carvão em pó. Agora a gente coloca a água e mistura. Tá bom já. Agora vem o ímã. Ai. Que foda. Como o ímã atrai o ferro, ele separa ele da mistura. E ó. Tcharam! Outro exemplo bastante presente no nosso cotidiano é o exemplo de separação de mistura por evaporação. Talvez por você já conhecer o conceito de evaporação e entender como funciona. As salinas, por exemplo, elas utilizam essa técnica de separação para extrair o nosso sal de cozinha, nosso sal nosso de cada dia. Então, o que acontece? Nesse processo de separação, é entre sólidos e líquidos. A água do mar é um exemplo claro disso. A água evapora e fica apenas o sal. Normalmente nas salinas são utilizadas técnicas bastante avançadas para extrair esse sal e chegar ao consumidor final no formato que a gente conhece. No entanto, a gente pode presenciar, sem nenhuma dessas técnicas mais sofisticadas, que a água no seu estado normal, ela sempre vai evaporar. O que acontece quando a gente ferve a água do mar? E para isso, eu vou pegar aqui o nosso forninho e
uma panela que consiga comportar toda a água do mar que a gente buscou lá na praia. Acho que essa aqui tá boa. Bom, e o que eu vou fazer agora, pessoal, é bem simples. Eu vou virar aqui a nossa água do mar na panela. Vou virar com cuidado para garantir que eu não pegue a areia que está no fundo. Olha só, aqui tá bem mais turva do que estava na parte de cima. Então o que eu fiz foi separar ainda mais água daquelas outras garrafões, e essa aqui sim tá bem cristalina, e eu vou colocar aqui junto com essa aqui que eu já coloquei. E agora sim, eu acho que a gente tem uma quantidade considerável de água para ferver aqui. E olha, pessoal, eu vou experimentar aqui um pouquinho dessa água do mar. Que delícia! Galera, é importante falar que você não pode beber água do mar, porque você beber água do mar causa o efeito contrário. Água do mar te desidrata. E eu realmente acho que a gente conseguiu separar muito bem a água da areia. Então aqui a gente tem mais ou menos uns 3, 4 litros de água do mar. E agora sim, a gente vai ver o que vai acontecer quando a gente ligar o forno aqui e deixar ela fervendo. Então vamos lá. Vou acender o fogo do nosso novo forninho. Aceso. E agora, galera, é só esperar. E olha só, gente, já evaporou quase toda a água aqui e dá pra ver que no fundo da panela parece que ali, ó, tá cheio de sal, cara. Então vamos deixar acabar aqui de evaporar tudo e vamos ver qual vai ser o resultado final. Pessoal, só pra esclarecer, eu tive que trocar aqui pro fogão convencional porque acabou o gás do forninho lá, então eu tive que mudar pra cá, não teve jeito. E olha só o que sobrou aqui no fundo da nossa panela, que tava cheinha de água do mar. Galera, isso aqui dentro é sal. E o que eu vou fazer agora é tirar o sal aqui de dentro da panela para poder mostrar melhor para vocês. E eu acho que até consegui tirar boa parte do sal aqui de dentro, mas olha só como que ficou o fundo da panela. Olha. Esses são alguns exemplos do nosso dia a dia em que podemos observar que existe a evaporação, certo? Existe um outro tipo de técnica, talvez não tão muito comum quanto essas outras, mas que merece também a nossa atenção, que é a flotação. Vocês já ouviram falar disso? Para fazermos nosso processo de separação de sedimentação fracionada, nós vamos precisar, primeiramente, de areia. Vou colocar um pouco de areia em um copo Becker. E vamos precisar também de raspas de lápis, como você pode ver aqui, ó, que é feito de madeira, é claro. Então nós vamos colocar alguns fragmentos de raspas de lápis. E como nós vamos fazer uma sedimentação fracionada, o que vai acontecer? Nós temos aqui uma mistura heterogênea, onde a madeira ela apresenta uma densidade menor do que a densidade da areia. Então nós vamos adicionar água e o material que tiver a menor densidade vai subir, enquanto o material que tiver a maior densidade vai ficar no fundo, vai descer. Então nós vamos adicionar a água. E à medida que nós vamos adicionando a água, perceba que as raspas de madeira, que poderia ser também feito com material em pó, pó de madeira,
ela vai subindo. Veja o que foi que aconteceu. Nós temos a areia no fundo, enquanto que as raspas de madeira estão na parte superior. Esse processo de separação de misturas heterogêneas é chamado de sedimentação fracionada, ok? As bolhas de ar. Essas bolhas de ar, elas vão se aderir ao que for mais leve e essas vão flutuar. Então, existindo assim a capacidade dessa separação. Compreendeu? Ainda falando sobre o processo de separação, nós temos a dissolução fracionada. Talvez não seja tão comum para você, mas consiste em algo muito simples. Então, essa técnica ela é bastante simples. Vai consistir na separação de dois sólidos através de um líquido. Não ficou claro? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho areia e tenho sal. E por algum motivo eu quero separar esses dois. O que eu faço? Eu coloco a água no mesmo ambiente e aí essa mistura eu consigo separar agora. Como assim, Pro? Vou explicar. O sal, ele vai dissolver na água. Então, eu consigo filtrar, na verdade, e aí eu passo a ter uma água salgada e uma areia. Entendeu? Vamos adicionar areia. Por segundo, adicionamos o sal. E para começar a separação da mistura, a gente adiciona água. E claro, mistura. Para a dissolução do sal. Continuando a experiência, partimos para a parte da filtração, que nós vamos separar a água com o sal da areia. Então, após a filtração, aqui está a água com o sal diluído e aqui está a areia depois da filtração. Por último, mas não menos importante, nós temos a centrifugação. Quando eu falo centrifugação, eu aposto que você já lembrou da máquina de lavar, não é isso? Exatamente. É o movimento de rotação acelerado que permite a separação desses materiais. Essa centrifugação ela é bastante comum, utilizada nos exames laboratoriais. Por exemplo, eu tenho sangue e eu consigo separar todas as partezinhas do sangue. Como assim, professora? Laboratório? Sim, eu tenho sangue. Eu consigo, através da centrifugação, eu consigo separar as partes de quem é plasma e de quem não é, através desse movimento acelerado de rotação. Ficou claro? Vou deixar um exemplo aqui para você. Água barrenta, tinta, sangue, soro, etc. são misturas de sólidos e líquidos. Se a água barrenta ficar em repouso, as partículas sólidas lentamente se acomodarão no fundo e as partículas mais leves subirão. Entretanto, em líquidos como tintas, mesmo se você permitir que suas partículas sólidas se acomodem, elas não o farão, pois as pequenas partículas leves da substância sólida estão distribuídas uniformemente por todo o líquido. Não é possível separar essas partículas leves do líquido por decantação ou filtração. Para separar esses sólidos do líquido, um instrumento chamado centrífuga é utilizado em laboratórios. Em uma centrífuga há um disco. Na periferia deste disco há um suporte servindo de arranjo para a colocação dos tubos de ensaio. Os líquidos, como tintas, são colocados nesses tubos de ensaio que são acoplados ao disco. Agora gire o disco durante algum tempo.
Enquanto o disco gira, uma força que afasta as partículas para longe do centro do disco age sobre elas. Como resultado, as partículas sólidas são atraídas para o fundo do tubo de ensaio e se separam do líquido. Este método utilizado para separar as partículas sólidas de sua solução é chamado de centrifugação. Ficou claro? Eu espero que sim. Espero que vocês consigam entender a diferença dos métodos de separação de materiais de substâncias. Fica o meu abraço e até a próxima!